A Poética de Aristóteles. Capítulo 9. Poesia e História. Mito trágico e mito tradicional. Particular e universal. Piedade e terror. Surpreendente e maravilhoso. Pelas precedentes considerações, se manifesta que não é ofício de poeta narrar o que aconteceu. É, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer, o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o poeta por escrever em verso ou prosa, pois que bem poderiam ser postos em verso as obras de Heródoto e nem por isso deixariam de ser história, se fossem em verso o que eram em prosa. Diferem, sim, em que diz um a outras coisas que sucederam e outro as que poderiam suceder. Por isso, a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, pois refere àquela principalmente o universal, e esta o particular. Por referir-se ao universal, entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que, por liame de necessidade e verossimilhança, convém a tal natureza, e a universal, assim entendido, visa a poesia, ainda que dê nomes às suas personagens. Particular, pelo contrário, é o que fez Alcibíades ou o que lhe aconteceu. Quanto à comédia, já ficou demonstrado este caráter universal da poesia, porque os comediógrafos, compondo a fábula segundo a verossimilhança, atribuem depois às personagens os nomes que lhes parece, e não fazem como os poetas jâmbicos, que se referem a indivíduos particulares. Mas na tragédia, mantêm-se os nomes já existentes. A razão é a seguinte: o que é possível é plausível. Ora, enquanto as coisas não acontecem, não estamos dispostos a crer que elas sejam possíveis, mas é claro que são possíveis aquelas que aconteceram, pois não teriam acontecido se não fossem possíveis. Todavia, sucede também que, em algumas tragédias, são conhecidos os nomes de uma ou duas personagens, sendo os outros inventados. Em outras tragédias, nenhum nome é conhecido, como no Anteu, de Aragão, em que são fictícios tanto os nomes como os fatos, o que não impede que igualmente agrade. Pelo que não é necessário seguir à risca os mitos tradicionais de onde são extraídas as nossas tragédias, pois seria ridícula a fidelidade tal quanto é certo que ainda as coisas conhecidas são conhecidas de poucos, e, contudo, agradam elas a todos igualmente. Daqui claramente se segue que o poeta deve ser mais fabulador que versificador, porque ele é poeta pela imitação e porque imita ações. E ainda que lhe aconteça fazer uso de sucessos reais, nem por isso deixa de ser poeta, pois nada impede que algumas das coisas que realmente acontecem sejam, por natureza, verossímeis e possíveis, e por isso mesmo venha o poeta a ser o autor delas. Dos mitos e ações simples, os episódicos são os piores. Digo episódico o mito em que a relação entre um e outro episódio não é necessária nem verossímil. Tais são os mitos de maus poetas, por imperícia deles, e às vezes de bons poetas, por condescendência com os atores. É que, para compor partes declamatórias, chegam a forçar a fábula para além dos próprios limites e a romper o nexo da ação. Como, porém, a tragédia não só é imitação de uma ação completa, como também de casos que suscitam o terror e a piedade, e estas emoções se manifestam principalmente quando se nos deparam ações paradoxais, e, perante casos semelhantes, maior é espanto que ante os efeitos do acaso e da fortuna, porque, ainda entre os eventos fortuitos, mais maravilhosos parecem os que se afiguram acontecidos de propósito. Tal é, por exemplo, o caso da estátua de Mites, em Argos, que matou, caindo-lhe em cima, o próprio causador da morte de Mites, no momento em que a olhava, pois fatos semelhantes não parecem devidos ao mero acaso. Daqui se seguem serem indubitavelmente os melhores os mitos assim concebidos.